Essa é uma questão que, basicamente, a gente já, de certa forma, a gente já está até um pouco acostumado com ela. A gente muito ouve falar, né? Da ação que os Espíritos exercem sobre a nossa vida como um todo. Se nós remontarmos, por exemplo, a Paulo, por exemplo, na sua epístola aos Romanos, ele também vai chamar a atenção disso. Vivemos e nos movemos sobre uma nuvem de testemunhas. Então, nós estamos o tempo todo, sofrendo a influência dos Espíritos, daqueles que nos rodeiam, assim também como influenciando aqueles que nos rodeiam. De sorte que o Espiritismo, quando ele vai nos falar a respeito da sua irmã gêmea, que seria o magnetismo, e ele vai dizer que através do magnetismo nós compreendemos uma grande parte da ciência espírita. Porque quando nós pensamos, o pensamento ele é algo que é inerente ao ser humano. Todos nós pensamos, ninguém para de pensar. Ninguém para de pensar. O tempo todo. A questão toda é o que pensamos. A qualidade dos nossos pensamentos. Por que isso é importante? Porque é isso que vai determinar, por exemplo, as companhias que estão à nossa volta. E eu não estou falando de companhias visíveis, pessoas. Eu estou falando daqueles que já estão, né, na condição de espíritos. Alguém aqui vê espírito falando do seu Luiz? Você que vê. Né? Então, o fato de você não ver não significa, obviamente, que eles não estejam ao seu redor. Não significa também que eles também não interfiram na sua vida. Tanto que o capítulo 9 de O Livro dos Espíritos é o capítulo que Kardec vai trabalhar exatamente sobre como, de que maneira eles intervêm na nossa vida. E o resumo desse capítulo é basicamente a questão 459. Quando Kardec pergunta se podem os Espíritos influenciar em nossos pensamentos e atos, que é uma questão bastante conhecida de todos nós. A resposta é: de tal modo que de ordinário são eles quem vos dirige. São eles quem vos dirige. Bom, dá para pensar nas implicações dessa resposta? Porque assim, pensa aí. Se são eles que nos dirigem, isso demonstra o tamanho da influência que eles exercem sobre o nosso pensamento. Tá? Então, influenciam de tal modo que, de ordinário, são eles quem nos dirigem. Tá? Jesus, ao seu tempo, haveria ter dito: orai, ou melhor, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, o que Jesus está falando, ou as palavras de Jesus, elas podem se traduzir em que exatamente? No vigiar e no orar. Vigiar, alerta, está de prontidão, não é assim? Prontidão em relação a quem? Em relação ao que você pensa, porque nós não estamos falando do ato, né? da concretude. Eu estou falando daquilo que transita aí dentro da sua cabeça, do seu mundo mental, por assim dizer. Eu não gosto muito da expressão, porque ela é materialista. Mas dentro da nossa cabeça, dentro desse mundo de pensamentos aí, é você vigiar tudo isso que acontece aí dentro. A forma como você olha, né? A maneira como você lida, não é? A maneira como você se relaciona com os outros, se com interesse, se por trás disso. Veja que tudo isso acontece aí dentro. Os interesses com que faz com que você se aproxime de alguém, de uma situação, de uma coisa, né? Então, tudo que está aí dentro, tudo que é pensamento, quando Jesus fala, olha, vigiai. Esteja em alerta. Por quê?
Porque é através do pensamento que nós vamos nos ligar a Deus. É através do pensamento que nós vamos nos ligar a Deus. É através do pensamento que também nós elucubramos. É através do pensamento que nós desenvolvemos, por exemplo, a nossa capacidade de raciocinar. É através do pensamento que nós identificamos, ou melhor dizendo, nós desenvolvemos a capacidade de informação, a capacidade de guardar informações, a capacidade de refletir. Portanto, tudo que transita dentro da nossa cabeça, em termos de inteligência, desejo, vontade, ideias, sentimentos, emoções, tudo isso constitui isso que a gente chama de pensamentos. E naturalmente, a forma como nós agimos mentalmente, faz que aproximem-se de nós aqueles espíritos que comungam destas mesmas ideias ou desta mesma maneira de pensar. Então, por exemplo, a pessoa que é invejosa, ela naturalmente cria um campo magnético através desta maneira de pensar. Assim também a pessoa que é ciumenta, a pessoa que é ambiciosa, a pessoa que é austera, impaciente. Então nós criamos campos magnéticos com esse comportamento que é puramente mental. Tá? Nós criamos campos magnéticos. Esse campo magnético, naturalmente, ele atrai e repele. Atrai quem? Atrai quem comunga das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos. Repele quem não pensa da mesma forma. Então, observemos por esse aspecto. Atração e repulsão. Então, pensa assim. Quando você pensa, você atrai ou você repele. Tá? Vamos pensar por esse viés. Bom, só por aí já dá para entender que quando nós atraímos, naturalmente, né? Quem é que é atraído? Alguém que não acredita em espírito, em vida após morte? Alguém aqui? Vocês acreditam de fato nisso? Porque isso também é importante, tá? Porque assim, se eu não acredito, né? Não é isso? Alguém que tem medo de quem já morreu? Não, né? Então se aparecer aqui um espírito aqui, não tem problema, né? Ninguém corre, ninguém sai correndo aqui. Maravilha. Isso é importante por quê? Porque se eu não tiver essa base também, de nada adianta eu fazer essas reflexões sem considerar que, por exemplo, esses que me precederam estão à minha volta. Tá? Os que me precederam estão à minha volta. Outro ponto a considerar: na Terra, aqui na Terra, como a maioria de nós somos espíritos imperfeitos, lembra que nós falamos? Lembra sempre disso, atração e repulsão. Na Terra, nós somos a maioria espíritos imperfeitos. Por conta desta nossa imperfeição, naturalmente, nós criamos, sem se dar conta disso, nós criamos um campo magnético na Terra que atrai espíritos. Quem são os espíritos que estão vinculados à Terra? São espíritos bondosos, generosos, iluminados, ou são espíritos igual a gente, que ainda tem inveja, raiva, mágoa, ódio, ciúme, né? Então, pensa por aí, tá bom? Por que eu preciso refletir sobre essas coisas? Para eu entender, por exemplo, a frase de Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então,
a maioria daqueles que estão aqui à minha volta são espíritos iguais a mim ou inferiores a mim, eu preciso vigiar? Pensa aí. Sim ou não? É isso? É a mesma coisa. Pensa em uma pessoa chegar para você e falar assim: fulaninho, bora falar mal de alguém aqui, bora falar mal de pessoa. A gente não faz isso, né? Falar mal de pessoas, né? Comentar, fazer esses comentários, né? A gente não faz isso. Mas vem a ideia, não é assim? Fulaninho, pensa em fulaninho aí, ó, em Beltrano, que faz tal coisa, que ainda é assim assado, não é assim? Então veja, eu preciso me vigiar dessas coisas, dessas ideias. E aí, olha só que interessante, isso acontece aonde? Fora? Não é dentro de você. É aí dentro que acontece tudo isso. É aí dentro. No seu pensamento. Não é assim? No seu pensamento. Agora, por exemplo, vocês estão pensando em alguma coisa. Não é assim? Vocês estão raciocinando, estão refletindo aí sobre alguma coisa. Tem alguém que fala: nossa, que bastante chato. Não é assim? Essas coisas. Nossa, que palestra maravilhosa. Não é? E aí você fica aí, tudo isso acontece dentro. E aí, olha só, eu não tenho como saber o que você está pensando. Você também não sabe. Né? Pelo menos você só sabe porque eu estou me expressando. Né? E naturalmente as palavras elas refletem aquilo que acontece primeiro no mundo mental, no meu pensamento. Então essas coisas, o mundo dos pensamentos é algo que a gente precisa se atentar. Se atentar. Volto lá no Evangelho e cito mais uma passagem que Jesus fala a respeito de tudo isso que acontece dentro da gente. Ele diz assim: os olhos são as candeias da alma. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ele está falando dele. Da forma como você pensa, da maneira como você olha. Não é assim? Olhos de cobiça, olhos de desejo, olhos de vingança. Não é isso? Os olhos refletem aquilo que eu tenho dentro. E isso se manifesta através do quê? Do pensamento. Da minha maneira de pensar. A maneira de pensar. Então, olhar para uma coisa, né? O meu vizinho que chegou com um carro novo, eu falo: nossa, assim, olhos de inveja, olhos de. Mas é óbvio que isso acontece dentro, não é fora. Fora está tudo bem, né? Você fala: nossa, vizinho, parabéns pelo carro novo. Mas por dentro, na intimidade do ser, o que tem ali? É inveja, é ciúme. Poxa, por que ele consegue eu não? Eu trabalho tanto, eu sou uma pessoa tão boa. Inveja qual vai? Então, Jesus, lá no seu tempo, falar sobre isso, sobre esse mundo mental. Olha para dentro disso, vigia isso. Vigia. Quando vier um pensamento: por que eu preciso ter inveja? É direito dele, ele comprou o carro dele, assim, ele tem condições. Não me importa, eu acho, mas se foi fruto de sonegação de impostos, de roubo, de variar, não me importa, não tenho interesse nisso. Por quê? Porque não me inveja. Não me inveja isso. Isso não me traz nenhum tipo de benefício. E isso por quê? Porque eu já consigo ficar ali alerta à maneira como eu penso, à maneira como eu acho. Mundo mental. E aí, sempre lembrando dessa ideia de atração e repulsão. Atração e repulsão. Ok? Isso acontece em muita gente conosco, não acontece? Sim ou não? Às vezes a vida nos coloca diante de situações em que acreditamos estar abandonados, esquecidos ou isolados. A vida vai nos
nos colocar, se já não nos colocou, em situações em que a gente se sentiu exatamente assim, como se estivesse sozinho. Na parábola do bom samaritano, aquele homem caído à beira do caminho, o homem caído à beira do caminho, né? Era um homem que viveu uma situação como essa, abandonado, sozinho, solitário, não é assim? Mas foi atendido, né? Foi atendido. E uma coisa interessante, Santo Agostinho, inclusive, vai dizer assim, que Deus nos atende ainda antes mesmo de nós lhe solicitarmos algo. Por que ele faz isso com a gente? Porque, lembra? Quando nós pensamos, nós criamos um campo magnético. Esse campo magnético, que é através do pensamento, tá? Ele flui. Isso Kardec explica melhor no capítulo 27 de O Livro dos Espíritos, quando ele vai trabalhar sobre a prece. A ação da prece através do pensamento. Por quê? Quando ele fala da prece, naturalmente ele está falando de tudo aquilo que diz respeito ao mundo dos pensamentos, não apenas a prece. Porque a prece, ela usa o mesmo meio que, por exemplo, a raiva, que o ódio, que a mágoa, que o ressentimento, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa, é o mesmo meio. Você atrai ou você repele e, naturalmente, você precisa de um meio, assim como a minha voz, para chegar até o ouvido de cada um de vocês, necessita do meio que é o ar, o oxigênio. Assim também o pensamento, ele transita, ele atrai ou ele repele. Assim também o é. Então, em momentos, em situações de dor, de sofrimento, nós também, você está ali numa situação de dor, não é assim? Está ali angustiado, sofrendo, você também emite ondas desse sofrimento. E, naturalmente, antes mesmo que você peça, Deus repete. Porque Deus conhece a cada um de nós. Através do pensamento, da sua maneira de pensar. Assim também como Ele sabe que você, quando você está com inveja, com raiva, com mágoa, com ódio, com ciúme, quando você está triste, quando você está inquieto, Deus sabe de todas as coisas. Como é que Ele sabe isso? Porque você se faz através do pensamento. Alguém aqui consegue parar de pensar? Ninguém consegue parar de pensar. Então pensa sobre isso. Que eu preciso exatamente estar no controle dessas coisas. Outro ponto importante, quer ver como Jesus fala a respeito de como é importante nós monitorarmos o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar. Ele vai dizer assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para o seu irmão, e na cultura hebraica, eles tinham um gesto de desprezo para com os outros. Cuspia-se no chão e pronunciava uma palavra, haka. É a mesma coisa da gente dizer assim: nossa, que pessoa mais hostil, que pessoa mais sem graça. Mesma coisa. Olhar de desprezo, porque o problema não está na palavra, o problema está na maneira, na intenção com que se faz a coisa. E a intenção com que se faz, revela o como você faz, o porquê você faz. E, naturalmente, demonstra se a sua intenção ela é boa ou se ela é ruim, se ela é má. Portanto, isso nos faz pensar a respeito daquilo que transita dentro de nós. Tem uma frase do Antonioni
ler de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, né? Um livro infantil, mas que tem lições assim, extremamente grandiosas. Tem uma frase dele que ele fala assim: é tão curioso nós olharmos sempre para fora, quando o que mais nos interessa está dentro. Não é assim? A gente olha tanto para fora, né? Tanto para fora, mas quando na verdade o que mais nos interessa, o que mais importa na nossa vida, passa-se dentro. Daí a necessidade de nós nos vigiarmos ou voltarmos o nosso olhar justamente para dentro. E aí você pode pensar assim: bom, se os espíritos influenciam os nossos pensamentos e hábitos, naturalmente a minha conduta, o meu caráter, o meu mundo mental, determina quem são os espíritos que estão à minha volta. Correto? Não é assim? Sim ou não? Vocês acreditam nisso? Portanto, bom, aí você também vai refletir: bom, você precisa melhorar alguma coisa aí no seu mundo mental? Não, sou uma pessoa ótima, sou uma pessoa que não tem problemas, não tem inveja, sou uma pessoa que não tem ciúme, sou uma pessoa bem tranquila, equilibrada, então naturalmente eu não preciso me preocupar com isso. Ou será que aí dentro de você precisa modificar alguma coisa? Né? E aí veja-se que nesse todo em que nós chegamos até agora, ou nessa construção que nós fizemos até agora, imagine-se que além desses que estão à nossa volta, desses espíritos que nos rodeiam, que são os mais próximos de nós, porque estão atraídos, são aqueles que aqui estão, permanecem junto conosco, que é o que Paulo vai chamar de a nuvem de testemunhas. Testemunha é aquilo que está ali, né? A pessoa viu, certo? É nesse sentido que ele fala, está falando desses que estão mais próximos. Mas também tem outros. Existe uma doutrina, inclusive, chamada doutrina dos anjos da guarda, que não é uma invenção da doutrina espírita, não é do espiritismo. Ela já é uma doutrina secular, de que todos nós temos um anjo. Né? Veja-se que a linguagem do anjo, inclusive, não é uma linguagem da doutrina espírita, mas Kardec retoma essa doutrina dos anjos da guarda para dizer: olha, são espíritos superiores que velam por cada um daqueles que aqui estamos. Então, observemos. Todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob sua proteção. E aí alguém vai te perguntar assim: então tem que ter muito espírito, né? Porque quantos nós somos na Terra? Será que tem esse tanto de espírito mesmo? Porque é um para cada um. O seu é seu, o meu é meu. Ele não é assim: não, é de um grupo. Não é? A gente ouve falar assim, né, de Ismael, por exemplo, né, que é o anjo guardião do Brasil. Não é assim? Não é isso? E aí, bom, você tem o seu, eu tenho o meu. E não é um espírito igual a gente. Não é igual a nós. Porque se fosse o meu, já tinha me abandonado. Por exemplo. Não é assim? Sim. Pergunte para uma mãe e para um pai, por exemplo, se os filhos são obedientes. Quantas vezes você precisa falar para ele fazer uma coisa? Mas você é paciente, não é? Você como mãe, como pai, você é paciente? Não, tudo bem, eu estou aqui, mas é o meu propósito, é a minha missão. Então eu falo outras, vai falando, chega uma hora que você explode, né? Você não? Eu já falei. Só que nós não estamos falando de espíritos iguais a nós. Nós estamos falando de espíritos bons. Espíritos bons. E aqui um detalhe importante, quando você estuda o espiritismo, Kardec vai dizer que esses espíritos, esses que nos pegam na mão,
e nos conduzem na existência. São espíritos de uma ordem superior. De uma ordem superior. Portanto, se você entende, Kardec vai classificar os espíritos lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, ele estabelece um meio em que ele classifica os espíritos em 3 ordens: imperfeitos, bons e puros. Essa escala ela tem uma dupla finalidade. A primeira delas é você se encaixar dentro. Tá? Mas logo de antemão eu diria que todos nós somos espíritos imperfeitos. Imperfeitos. Basta você imaginar que em algum momento na sua vida você sentiu algum sentimento inferior, como inveja, raiva, mágoa, ódio, ciúmes. Se você não sentiu nenhum desses sentimentos, então você se isola do exemplo. Mas se você já em algum momento nessa vida sentiu algum desses sentimentos, já teve algum desses sentimentos, cobiça, ganância, inveja, raiva, mágoa, ódio, ciúme, né? Impaciência, intolerância. Então, se você já teve algum desses sentimentos, bem-vindo, você é um espírito imperfeito. Quem é o seu anjo da guarda? O anjo da guarda é sempre um espírito de ordem superior. Portanto, seu espírito, o anjo da guarda, é um espírito bom. Espírito protetor, como chamamos? Espírito protetor. Né? Um anjo da guarda, portanto, é um espírito bom. Aí você vai lá na escala espírita e verifica lá as qualidades, as características desses espíritos. Eles não têm mais nenhum tipo de sentimento inferior. Você consegue imaginar uma pessoa que não sente raiva? Até meu vizinho lá. Não. É um espírito que não importa o que você faça. Ele nunca vai ficar com raiva de você. E ele nem é espírito puro, ele é espírito bom. Ele é um espírito bom. Então ele é movido por um desejo do bem. É diferente de nós que ainda temos propensão para o mal. Você fala assim, está tudo bem aqui agora, não está? Mas você sai daqui, pega o seu carro, leva uma fechada, pronto. A propensão para o mal já diz para você assim, olha, né? Você já vai naquele impulso, naquele ímpeto, né? Pum, o cara bateu, se trouxe prejuízo. Se a pessoa bateu e fugiu então, não é assim? Aí você fala assim, vai com Deus, tudo bem. Não é isso? Ou você é miserável, pô, o prejuízo que esse cara me deu, essa pessoa me deu. Falta de. Não é isso? Esse espírito, esse anjo da guarda, ele não age assim. Ele é um espírito bom, ele é um espírito da segunda ordem da escala dos espíritos. Qual o papel dele na sua vida, na nossa vida, na vida de todos nós? Ele desempenha junto de nós a missão de um pai. De um pai. Pô, e as mulheres falam assim, pô, por que de pai? Por que não pode ser de mãe? Né? Pode ser também de mãe, de alguém que cuida, de alguém que zela, de alguém que protege, de alguém que ampara. Essa é a missão deles, o papel deles, né? De um pai para com seu filho, de uma mãe para com seu filho. A de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Então, todos nós, enquanto espíritos, nós precisamos, antes de aqui chegar, nós precisamos traçar planos para aqui estar. Então ninguém caiu na terra de paraquedas. Todos nós fizemos um planejamento. E acreditem, nesse planejamento, esse Espírito já participou, nos ajudando. Por quê? Porque não é um pai, não é assim que o pai faz? Quem é que leva o filho para a escola? Hã? Quem é que orienta o filho em relação ao que vai fazer, em relação à profissão que vai exercer, em relação ao trabalho?
Quem é que orienta? Não é o pai? Não é a mãe? Então, lá desde antes de você vir, esse Espírito, portanto, já está ali junto a você. Como a quem dizer assim, olha, pode ir, eu estou contigo, ficarei ao seu lado, né? Não te abandonarei. Então, esse trabalho de conduzir pelo caminho do bem, por quê? Porque todos nós viemos à Terra com esse propósito, com essa finalidade. Com a finalidade de sairmos daqui melhores. Mas não é melhor em termos de riquezas materiais, não é nesse sentido, porque as coisas do mundo elas são importantes para nós, mas elas não podem estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar na nossa vida precisa estar o mundo espiritual. É justamente a nossa transformação para melhor, nos tornando homens de bens, homens de bem. Kardec pergunta na questão 85 do Livro dos Espíritos, dos dois, qual é o mais importante na ordem das coisas? O mundo material ou o mundo espiritual? O mundo espiritual, pois pré-existe e sobrevive a tudo. É a mesma coisa, em outras palavras, quando Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino de meu Pai e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescidas. Ou quando ele diz assim: guardai o vosso tesouro no céu, não na terra, porque na terra os ladrões arrombam e roubam, a traça corrói. Mas guardando o teu tesouro no céu, ali nem os ladrões arrombam e roubam, nem a traça corrói, porque aonde estiver o vosso tesouro, estará também ali o vosso coração. Então, o mundo espiritual tem que estar em primeiro plano na nossa vida. Por isso que o trabalho desses espíritos não é, por exemplo, promover-nos a um bem-estar social aqui e agora, nos dar condições materiais, nos dar coisas. Não é fazer com que a nossa vida aqui na Terra seja amena de problemas, de dificuldades. Não é isso. É conduzir-nos ao bem. Ao bem. É por isso que muitas vezes, né, nós vamos fazer rogativas a Deus, pedir coisas, e o nosso pedido vai ficar aí no vazio, no vácuo, não vai vir resposta. Quantas vezes nós já fizemos isso? Não é assim? Quantos pedidos você já fez a Deus e ficou ali aguardando e a resposta não veio? Não é isso? Por quê? Porque a gente precisa, inclusive, aprender a pedir a Deus, a saber o que realmente pedir a Deus. Porque saber exatamente que propósito. Porque quando se fala desse trabalho aqui, do trabalho que os espíritos superiores eles desempenham, da missão deles, entenda-se que eles agem em conformidade com a lei de Deus. Eles estão preocupados em atender às nossas vontades. Eles estão preocupados em fazer que se cumpra em nós isso aqui. Caminho do bem. Desenvolver em nós a bondade. Por isso que, por exemplo, diante de uma situação em que você está ali com raiva de alguém, ele vai chegar para você e falar assim: seja benevolente, porque se fosse você naquela situação, você gostaria que fosse benevolente com você. Você para pensar. Eles nos ajudam a pensar sobre e não agir de impulso. Não é assim? Então você fala assim: é um assassino, tem que morrer. E aí vem assim, né? Vamos imaginar que você foi vítima, né? Vítima de um assassinato. Alguém muito querido seu, um ente muito querido, muito próximo, foi assassinado. E o assassino está lá preso, lá, em julgamento. Aí você fala assim: quer que ele morra na prisão. Não é assim? Isso aí? Porque nos feriu, né? Feriu, é uma injustiça. Tirou de mim o ser mais querido, é um assassino. E aí
guardião, como ele é um pai, ele fala assim, e se fosse seu filho assassino? Você agiria da mesma forma? Porque não pense que eles vão aliviar, eles não vão fazer, coitadinho, está sofrendo, né? Coitado, perdeu o filho. Lógico que não vão fazer isso de forma debochada, mas vão fazer-nos pensar a respeito, porque isso diz respeito ao crescimento que nós precisamos desenvolver em nós, em termos de vida, em termos de sentido de vida, da vida. Por isso que é importante nós acreditarmos que a base da nossa fé, ela precisa estar pautada, por exemplo, na pré-existência e sobrevivência da alma, saber que ninguém morre, saber que Deus é justo, que Deus é soberanamente justo e bom, para entender, por exemplo, as agruras, as dificuldades, os tormentos, tudo aquilo todas as situações pelas quais nós estamos vivendo, passando. Porque se Deus é justo, lógico, a situação vai ser justa. E só há uma forma de nós compreendermos a justiça de Deus, que é justamente através da reencarnação. E daí o trabalho desses Espíritos, por exemplo, e nos esclarecer a respeito disso, para nós não ficarmos presos pensando unicamente como seres humanos, como se a vida resumisse-se nisso aqui. E entender que a vida prossegue. A vida prossegue. Que nós precisamos agir de conformidade com o que Jesus agiu, da maneira como Jesus agiu. Nós nos dizemos seguidores dele. Mas é preciso entender, por exemplo, as implicações que estão por trás disso, que é adotar na sua vida os princípios que ele exala na sua doutrina moral. Ser benevolente, ser indulgente, ser compassivo. Porque são esses os comportamentos que vão ser incitados, né, por esses espíritos aqui. Por isso que a função deles é de conduzir-nos no caminho do bem, porque não existe outro caminho que conduz a Deus senão o caminho do bem. Todos há de lembrar de uma frase que Jesus diz antes de morrer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem mais fez, quem mais foi generoso, quem mais no mundo foi benévolo, quem mais no mundo sofreu todas as agressões sem agredir, senão ele, mostrando que esse é o caminho, é esse o caminho, não é revidar. A quem te bater na face direita, oferece a outra. A quem levantar contigo uma milha, vai com ele duas. A quem te pegar a capa, dá-lhe também a túnica. Mostra uma conduta, é uma forma de agir, que é isso aqui, ó. É o bem. É essa conduta, é esse caráter em nós que vai nos transformar e nos conduzir a Deus. Além do anjo guardião, estava bom, só o anjo guardião já estava ótimo, né? Um só já estava bom, porque ele é bom, então ele não passa a mão, ele auxilia, ele ajuda em tudo, mas além dele ainda tem mais. Tem também, né, os espíritos protetores, que embora menos elevados, não são menos bons e benevolentes. Então tem a turma também que ajuda, né, pai? Kardec vai chamar de os espíritos familiares. Espíritos familiares. Pessoas que ou conviveram conosco nesta existência ou em outras. E que se simpatizam conosco. Criaram laços afetivos conosco em outras existências. E como eles se encontram na condição de espíritos, existe uma relação, lembra? Atração e repulsão. O afeto atrai ou repulsa? Atrai e repulsa ao mesmo tempo, né? Não é isso? Atrai quem? Atrai quem sente afeto. Então, por exemplo, quando você pensa numa pessoa que teve uma convivência muito grande com você, e que
vocês tiveram uma afeição mútua e sincera, óbvio, né? Quando você pensa nessa pessoa, imaginando que essa pessoa já esteja desencarnada. Quando você pensa nela, o que acontece? É como se você mandasse um WhatsApp para ela. Oi, fulano. E ela responde, oi, tudo bem por aí? Só que isso acontece de uma maneira tão natural que você nem dá conta. A gente não acredita nessas coisas. Uma mãe, não é assim? Um pai, um filho, um ente querido, um amigo muito especial na nossa vida, que já desencarnou. Você pensa na pessoa e fala assim, oi Cleverson, um amigo que eu tinha, né? Um amigo espírita, inclusive, já desencarnou há 20 anos. Oi Cleverson. Né? E penso que eu lembro da figura, eu lembro dele, eu sei, é uma pessoa alegre. Então, há uma conexão. Oi, amigo, tudo bem? Mas a gente não acredita nessas coisas. A gente não acredita nisso, a gente só acredita. Eu disse no WhatsApp, para chegar aqui, eu sei que respondeu. Mas o pensamento, a gente não acredita. Isso é tão importante, isso é tão interessante, olha, isso é tão interessante que, por exemplo, assim, sabe aquela coisa que você vai, caramba, eu tinha que fazer a coisa, esqueci. Aí vem a lembrança. Caramba, esqueci de fazer tal coisa. Né? A senhora me deixou lá uma panela no fogo. Aí daqui a pouco, vixe, a panela não lá no fogo. E você nem se dá conta que pode ser um espírito. Fala assim, o feijão vai queimar. O feijão vai queimar, viu? E a gente não se dá conta disso. E aí vem a lembrança, assim, não surge assim do nada. Você está lá fazendo uma coisa, caramba, acabou a panela. Aí você corre lá, desliga o fogo. Né? E você não se dá conta de que isso foi um espírito que estava adicionado, você não percebeu, mas que chegou ali, olha, intuitivamente, porque o pensamento é uma coisa, né? Eu já falei, nós não paramos de pensar. Não paramos de pensar. O tempo todo nós estamos pensando. Então nós influenciamos e somos influenciados. Então, um ladrão, uma pessoa que queira, por exemplo, cometer um crime, ele também conta com o auxílio de espíritos que comungam das mesmas ideias que ele. Né? Então, quando se analisa, por exemplo, o caminho do crime, chama-se intercrimes, né? A primeira parte desse caminho do crime é o cogitatus. O cogitatus é exatamente você cogitar matar alguém. Fulaninho está me incomodando, então eu vou dar fim, vou dar cabo nesse cara aí, porque está atrapalhando a minha vida. Então você planeja. Então o planejamento acontece, pensa, não é assim? Pensamento. Você pensa. Quando você pensa, você atrai, ou você repete. Mas esse cara, essa pessoa que está ali planejando matar alguém, tem um anjo da guarda? Sim ou não? Tem. E o anjo da guarda chegou aqui para ele e falou, meu filho, você vai fazer? É sério? Você tem certeza que você quer se envolver com isso de novo? Mas aí, como você é livre, o espírito superior, uma coisa importante, o espírito superior, ele nunca vai te constranger à vontade. Ele nunca vai dizer para você assim, isso você não vai fazer. Ele não fala isso. Quem faz isso são os inferiores, a galera que está próximo a nós. Essa galera que fala assim, vai lá, vai mesmo. Porque aí caracteriza assim, os espíritos inferiores, eles têm uma tendência de dominar. Daí, portanto, a obsessão, que é uma influência mais perniciosa, ela só se dá, né? Esse domínio, ele só se dá pelos espíritos inferiores, que logram exatamente isso, desejam exatamente dominar, mas os bons não. Eles respeitam a sua
vontade. Eles respeitam a sua vontade. Então, numa situação que você quer fazer uma besteira ali, o anjo guardião vê que você atraiu, porque a intenção faz com que você atraia. Então, vem os inferiores ali para incentivar, vai mesmo, vai mesmo. O bom vem e fala assim, sai todo mundo. Sai todo mundo. E deixa você sozinho. Elimina a ação, a influência dos maus, porque é uma das funções dele, né? É exatamente essa, eliminar a ação dos maus sobre você, mas aí ele não vai além disso, ele deixa você, né? Ele deixa você a liberdade de escolher resistir à tentação ou se entregar a ela. Se entregar a ela. Por isso que Jesus, ao dizer, vigiai e orai. A oração é o quê? Ela se traduz na elevação do pensamento a Deus. Orar a Deus é pensar nele. Já pensou pensar em Deus com raiva? Ô Senhor, eu quero sua ajuda, eu quero matar uma pessoa, essa pessoa está me incomodando, eu preciso muito que o Senhor me auxilie. Pode uma coisa dessa? Né? Então não dá. Então oração é elevação do pensamento. E nisso os espíritos superiores, os espíritos familiares nos amparam. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Ah, Marcelo, eu não sou médium, eu não consigo perceber. Pois é, precisa educar. Precisa educar-se a ouvi-los. Uma mente agitada você não consegue, mas a partir do momento em que você passa a conversar, converse com o seu anjo da guarda. Alguém aqui conversa com o anjo da guarda? Todos os dias? Não? De vez em quando? Sim. E ele te responde? Hã? Sim. Ele te responde? Sim ou não? É coisa da minha cabeça, eu só posso ficar doido. Eu vi um negócio aqui dentro, eu vi uma resposta aqui dentro. Mas é dele mesmo que vai ter a resposta, não é fora. Não é alguém que vai chegar para você e vai falar, é aí dentro. É dentro mesmo e a resposta vem. Mas a partir do momento que você educa, a partir do momento que você se educa, lógico, você tem que praticar isso. Não adianta fazer uma vez por mês, né? Para você se tornar hábil em alguma coisa, você tem que praticar, não é assim? Você tem que praticar várias vezes, vai praticando, até você se torna hábil naquilo que você faz. Assim também a nossa conversa, a nossa comunicação com o anjo da guarda, ela precisa ser constante todos os dias. Todos os dias. Santo Agostinho tem um texto na Revista Espírita de 1859, chama-se Os Anjos Guardiães. Leiam, Os Anjos Guardiães, leiam, né? Edição de junho, se não me falha a memória, aliás, não, edição de janeiro, da Revista Espírita de 1859, Os Anjos Guardiães. Santo Agostinho vai falar de maneira belíssima a respeito deles, do trabalho desses espíritos na nossa vida. Mas a gente não usa esse recurso. Não usa esse recurso. Contamos-nos entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos a existência atual dos espíritos familiares. Esses também são espíritos simpáticos, né? São os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos superiores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraem, porque são nossas inclinações que atraem ou repelem os espíritos. Então lembra sempre disso. Eu atraio ou eu repelo. Atração e repulsão. Quem é que estão? Quem são os espíritos que estão à minha volta? Depende do meu estado, né? Depende do meu estado mental, né? Se eu estou em desequilíbrio, se eu estou com raiva, se eu estou triste, mas se eu estou resignado, feliz, tranquilo, confiante em Deus, né? A maneira como a resposta, né? Ela se dá exatamente por esse mecanismo.
de quem está próximo, de quem se aproxima e de quem é repelido pelos meus pensamentos. E aqui um detalhe eu ia falar, quando eu falei que os espíritos superiores eles repelem, eles afastam os bons, é porque exatamente existe uma hierarquia entre eles. Kardec, na questão 274, ele fala sobre isso. Pergunta aos espíritos se há entre os espíritos alguma hierarquia de poderes. Porque aqui é diferente, né? No mundo é diferente, né? A hierarquia de poder ela se dá por posição social, não é assim? Poder, força, não é isso? E no mundo dos espíritos, essa hierarquia se dá de que maneira? Moral. Puramente moral. Então exercem os espíritos influência uns sobre os outros e essa influência se dá de forma moral. Então todo mundo vai se lembrar, por exemplo, que quando Jesus está diante do endemoniado gadareno, o jovem que estava possuído por vários demônios, por assim dizer, ele chega e fala assim: sai dele. Sai dele. E o Espírito fala simplesmente sai. Por quê? Porque quem está falando é um Espírito superior, que é Jesus. Quando ele chega para o menino lunático, que caía muitas vezes na água e no fogo, possuído, né, subjugado por um espírito, e o menino já havia sido apresentado aos apóstolos e eles não puderam curar. Trazei-me aqui este menino. E o texto diz assim: e tendo Jesus expulsado o demônio, logo o menino ficou salvo. Expulsou como hierarquia moral. Eu digo sai e o espírito sai. Deixa eu olhar para o meu tempo já está se esgotando ali. Eu quero chegar no finalzinho aqui para a gente entender algo muito importante. Resulta deste fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. É um recurso que a gente não usa, gente. Deveria usar. É um recurso que a gente não usa, mas que deveria usar. A doutrina dos anjos guardiões é algo assim que é extremamente consolador. Saber que você não está só, saber que você não está legado à própria sorte. Saber que existe um personal trainer do Espírito que é só seu. Ele está, a missão dele é conduzir você. É só você. Não é mais ninguém, é só você. Imagina, eu queria tanto ter um personal, né, para fazer os exercícios direito. Não, esse é do Espírito, você tem, é seu, mas você não usa. Nós não usamos, ou se usamos, não usamos da maneira como deveríamos usar. Porque o trabalho dele é esse, ele não tem outro trabalho, ele não tem outra função. Ele não tem que fazer nada mais a não ser isso, conduzir você no caminho do bem. Conduzir você no caminho do bem. E veja-se o trabalho dele em razão de você, mas ele não precisa mais. Ele não precisa se livrar de nenhuma imperfeição que ele não tem mais, agora você tem. Então o seu trabalho é importante para ele. Veja-se rapidinho, quando Jesus fala a respeito das ovelhas desgarradas, né? Quando ele fala, por exemplo, na parábola da ovelha perdida, ele fala de festa quando o pastor encontra a ovelha perdida. Quando a mulher encontra a moeda perdida, ela também festeja. Quando o pai recebe de volta o filho que havia se perdido, ele também festeja. Por quê? Porque é o trabalho desses espíritos resgatar, e toda vez que esse resgate ele se dá exitoso, há uma festa. Toda vez que o trabalho dos espíritos, em razão de cada um daqueles que aqui estamos, é concretizado nesse caminho do bem, há uma festa, há uma alegria. Não tem inveja, vixe, vai chegar aqui, vai fazer parte agora dele. Não existe isso. Existe alegria, existe contentamento. E aí, para finalizar, aquele que é o guia, o maior guia da humanidade. Um modelo. E é curioso porque no episódio da última ceia, antes de ser preso,
e crucificado, Jesus chega para os apóstolos, mas ele não falava apenas para os apóstolos, ele falava ali para todos nós. Essa frase: não vos deixarei órfãos, vem para nós. Nós estamos hoje comemorando o domingo de Páscoa, e a Páscoa ela é simbolizada exatamente pela fuga do deserto. A fuga pelo deserto, né, do Egito, que é exatamente o trabalho que esses espíritos, simbolizando o trabalho que esses espíritos têm, exatamente de nos livrar do domínio que a matéria exerce sobre nós. Fazer com que nós pensemos não mais como seres humanos, não mais como personalidades, mas entender que cada um daqueles que aqui estamos com uma finalidade, com um propósito. E esse propósito não é a própria vida, porque a vida é meio que nos faz chegar ao fim, e esse fim não é aqui. O fim útil da existência é o nosso desenvolvimento espiritual, é nos conduzir ao caminho do bem, é eliminar de nós quaisquer sentimentos ou condutas que sejam reprocháveis, quaisquer sentimentos, quaisquer emoções, quaisquer condutas, comportamentos que sejam contrários à lei de Deus. É exercitar em nós o bem comum, é fazer com que nós sejamos mais caridosos, mais compassivos, mais indulgentes, é fazer com que nós saibamos lidar melhor com as relações que nós travamos no mundo. Saber entender a nossa posição de cada um, no contexto em que nós nos achamos, no contexto em que nós nos encontramos. Exercitar a tolerância, exercitar a paciência, exercitar a confiança em Deus. O trabalho desses espíritos é exatamente esse. O trabalho deles prossegue. Jesus há de ter dito: o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Mas qual é o trabalho de Jesus e qual é o trabalho desses espíritos, se não esclarecer as nossas consciências e conduzir-nos ao caminho do bem? É o que o Espiritismo, inclusive, como terceira revelação, como último apelo de Deus àqueles que aqui estão na Terra, tem por finalidade esclarecer-nos, dizermos que nós somos espíritos imortais, que a vida na Terra é temporária e passageira, que todas as situações com as quais nós estamos enfrentando, elas também passarão, mas que, se nós soubermos perseverar no bem, no fim, todos venceremos. Esse é o trabalho desses espíritos, essa é a missão que eles têm em razão de nos conduzir para o bem. Portanto, eu espero que nós possamos utilizar melhor desses recursos, porque são recursos divinos a nosso favor e a favor do bem